Olá, nessa aula nós vamos falar sobre como negociar na Bolsa de Valores. Em aulas anteriores a gente já chegou a citar alguns pontos, né, como ganhar na compra, como ganhar na venda, dessas possibilidades. Home broker, citamos plataformas, né, falamos do agente autônomo, do atendimento das corretoras. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessa aula, falando justamente cada tópico desse. E depois a gente vai falar também sobre cada possibilidades na compra, como é que funciona, em você ganhar uma operação de venda com o mercado em queda. Primeiramente, nós vamos falar o que é o home broker. Home broker nada mais é do que uma página web. Você entra faz o login na página da corretora e através desse login todas elas vão disponibilizar para os clientes, uma ferramenta mais básica para ele poder comprar e vender os seus ativos, para ele poder negociar. Ele consegue através dela, negociar no mercado de renda variável e também no mercado de renda fixa. Então fazer as aplicações de modo geral de forma mais simplificada, mas é para poder acompanhar o mercado mesmo. Então hoje atualmente a gente tem as plataformas profissionais, são softwares mais robustos, que possibilitam ao investidor uma visão melhor do mercado, do que está acontecendo, informações para tomada de decisão, para que ele consiga realizar uma análise mais consistente das ofertas e demanda do ativo em questão, para ele poder conseguir diversificar com maior praticidade e maior flexibilidade. Uma possibilidade também de utilizar as negociações é através da mesa. Ela atualmente acaba sendo o último recurso, porque além de ter um custo mais alto quando você envia uma ordem através da mesa de operações, pelo fato da corretora precisar de pessoal para poder atender os clientes, atender essa demanda, isso gera um custo que é totalmente diferente da pessoal totalmente independente, que ela faz pelo home broker mesmo ou pela plataforma. Então a gente tem principalmente esses três meios de realizar nossas negociações. O mais usual e o que a gente vai apresentar ao longo do curso é utilizando uma plataforma profissional. O custo e o investimento bastante irrelevante para o seu dia a dia, e também é de forma essencial esse investimento estrutural. Okay? Outra forma também, que engloba pela mesa de operações, a corretora considera como sendo uma mesa de operações, você liga para o seu assessor. Se você liga para o seu agente autônomo e pede para ele poder executar alguma ordem, porventura você está em alguma posição, não está na frente de um computador atualmente, e liga para ele e fala com ele: olha, encerra tal operação, coloca determinada ordem para mim. O custo vai ser um pouco diferente, mas você tem essa praticidade de mobilidade, para não ter que ficar na frente do computador o tempo inteiro. Atualmente, com o avanço da tecnologia, cada mês lançam uma plataforma mobile diferente. Então hoje as próprias corretoras já têm até o acesso por elas. Você consegue baixar um aplicativo pelo celular e também fazer esse envio de ordens. Então está bem prático, ok? E essas ferramentas vão utilizar mais como backup, corretora, mobile e o assessor, a mesa de operações, e o mais usual vai ser a plataforma. Tá? Como negociar na compra, como é que a gente faz as nossas negociações, como é que faz a gente as nossas análises. Como a gente falou na aula anterior, ganhar na compra tendo a expectativa de uma valorização do ativo. Então você compra e vocês têm a expectativa de que se eu comprei a R$10, eu quero que esse ativo valorize a R$10,50, R$10,10, R$12, R$20, R$30, não importa, vai depender da minha visão de curto ou longo prazo para me tomar minhas decisões. Então, em ciclos de alta do mercado, é o momento que mais atrai investidores para a Bolsa, porque é o mais prático de ser realizado, são os investimentos mais conhecidos. Então praticamente você compra determinado ativo, espera a sua valorização, ok? Em geral, quando um ativo entra no noticiário, a gente até falou na parte comportamental em cima desses investidores, o ativo já passou por boa parte da sua alta, então toma cuidado em relação a isso, em como absorver essas notícias, ok? Não tomar nenhuma decisão precipitada com base em determinado segmento que está falando sobre tal ativo subiu muito e tem expectativa de subir mais. A gente tem que tomar total cuidado em relação a isso, porque isso pode acabar influenciando uma entrada por euforia. Pode você acabar entrando sem nenhuma técnica, com gerenciamento de risco mais complicado. Então a gente acaba tratando isso de forma totalmente imparcial. A parte do noticiário vai entrar mais para você saber o que está acontecendo no mercado, e qual que é o possível impacto
né, desse noticiário. Geralmente nos sites de notícia você consegue até ter um panorama, né, de pessoas ligadas à economia, de analistas em relação a qualquer expectativa. Tudo que a gente tem que fazer é saber lidar com essa reportagem e trazer isso para o nosso operacional. Um determinado segmento está falando, o Vale pode subir por conta do minério de ferro, a valorização do minério de ferro, né, pode influenciar na alta de Vale. Você não vai comprar Vale só por causa disso. Né? Não tem nenhum qualquer cabimento você vir fazer um investimento, né, através de qualquer publicação. O que a gente tem que fazer, olha, o mercado está vendo uma valorização de Vale com bons olhos. O que a gente trata nisso? A gente traz para o nosso operacional, faz uma análise do ativo e vê se aquela alta está condizente com o nosso operacional. Okay? Eu vou trazer aqui para vocês também, né, um gráfico também de linha, ok, para poder a gente visualizar a evolução de Bradesco ao longo de determinado período, ok? Isso aqui pode ser em 1 minuto, pode ser, né, ao longo de 5 minutos, diário, semanal, mensal, mas o intuito aqui é mostrar a valorização da compra. Então, a partir de cada ponto que determinado investidor comprou. Então, onde que eu compro? Né? A grande dúvida das pessoas, né? Ok, já sei como é que funciona, já sei que é através de consumo de ordens, eu envio o meu desejo para o mercado para poder essa ordem ser executada, né? Mas qual que é o melhor local? Depende do ativo, depende da sua visão de curto, médio ou longo prazo. Vai fazer um day trade, vai fazer um swing trade, vai fazer um position trade para ficar mais de 3 meses posicionados. Então vai depender muito. Então, como a gente pode enxergar aqui no gráfico, olha, o investidor, por exemplo, né, que ele veio aqui e comprou, né, no início da alta, na cotação atual, nos 36,30, ele está lucrando 40%. Quem comprou aqui embaixo já comprou, já passou o momento, ok? Para esse tipo de valorização. Próximo ponto, às vezes o ativo subiu, corrigiu, né? Não é ainda uma movimentação de queda, é apenas uma correção, né? Então a gente consegue ver de forma linear que eu tenho uma subida, uma valorização do ativo, ok? Então ele fez uma correção da sua alta e um outro investidor aproveitou esse momento para comprar um pouco mais barato, ainda acreditando que ela possa subir. Ela chegou a cair mais um pouco, valorizou e ele está aí lucrando seus 26%. Um outro investidor mais atrasado, né, vendo a possibilidade de entrada, comprou nesse novo ponto. A hora que depois que ela subiu, corrigiu, ficou um tempo de lado, né, mais lateral, não vai para cima nem vai para baixo, né? E a hora que ela começou a se valorizar de novo, um determinado investidor comprou, visualizou a continuidade da alta. E aí, nesse momento, se ele comprou aqui embaixo, ele está ganhando seus 20% em cima do valor aplicado, seja na alavancagem ou seja com o seu patrimônio sem utilizar essa ferramenta. Um outro investidor passou um determinado período, o ativo começou a subir, ele visualizou uma oportunidade e entrou novamente. Então você tem aqui um outro investidor que comprou nesse ponto. Passou-se uns dias e ele está ganhando aí 7% se ele se manteve nessa posição, né? Sendo que ele poderia ter saído aqui mais ou menos a uns 10%, 8%. Um outro investidor, com o mercado abriu novamente, por exemplo, né, acreditando que ainda possa continuar se valorizando essas ações, realizou sua compra. Só que esse está perdendo 5% no momento atual. Então, o que a gente tem que compreender em relação a isso? Né? Qual que é o meu risco? Qual que é a minha análise, né, em cima dessas valorizações? Okay? Depende do prazo que eu quero ter nesses ativos. Eu posso pensar da seguinte forma: esse investidor que está tanto tempo com esse ativo e ele valorizando 40%, por exemplo, okay? Ele pode ter investido a curto prazo, okay? Para não ficar muito tempo com esse ativo, acertou a direção e ele realmente subiu, ele se valorizou, saiu lá mais ou menos dos 25,50, né, até os 31,30, esse ativo se valorizou. Mas esse investidor, no meio do caminho, ele identificou uma oportunidade que poderia ser mais. E ao invés dele ficar um período mais curto nesse ativo, ele topou o risco de segurar um pouco mais essa operação para ver se ela se valorizasse mais, que foi o que aconteceu, né? Então vai tudo depender, não significa que o investidor que entrou aqui nesse ponto, ok?
ele investiu melhor do que o outro que entrou nesse ponto. Que ele investiu melhor do outro que entrou nesse ponto. Né? Ou até mesmo o investidor que entrou aqui no 5%, que ele está perdendo 5%. Por que eu digo isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Aqui eu tenho analisando uma fração de tempo, né, do mercado. Nós temos a continuidade. Esse ativo que está valendo 36,30, ele pode amanhã estar valendo, daqui uns dias, daqui uns meses, né, está valendo R$70, R$80. Então você tem alguns ativos que partem para um rally de mercado. O que é um rally? Uma aceleração da sua movimentação, uma valorização mais rápida, né, do que o restante dos ativos, e por algum evento esse ativo começa a valorizar mais. E aí esse investidor que entrou aqui com 40%, que está nesse momento com 40% de lucro, resolveu sair da sua operação. É um excelente rendimento, é uma excelente valorização. Não necessariamente ele está melhor do que o que ainda está perdendo. Porque às vezes esse investidor que entrou aqui no final, ele está visualizando uma valorização superior. E vamos imaginar a seguinte situação. Esse investidor, ele topa perder fazendo o gerenciamento de risco adequado, fazendo a alocação adequada, fazendo a diversificação da maneira correta. Vamos colocar aqui em Bradesco, ele topa um risco de 20%. Pô, 20% é alto? Depende. Porque se eu quero esperar uma valorização que vai demorar mais tempo, né, que vai demorar mais meses, eu não posso apertar muito meu stop, ou seja, topar pouco risco, porque não pode acontecer do ativo me tirar dessa operação e depois continuar valorizando. Então, o tamanho do meu risco vai depender da perspectiva de ganho que eu quero ter. Né? Então, às vezes, esse investidor topa um risco de 15%, 20%, ele entrou, passou-se uns dias, está perdendo 5%, só que ele já entrou predisposto a perder os 15, 20%, isso aí já é normal, né, para essa operação, visualizando a operação de vários meses, né, um position trade, que a gente chama, para ficar posicionado acima de 3 meses, ok? Esse ativo pode cair aqui, desvalorizar 10%, né, da sua posição, da sua entrada, e depois voltar a subir. Igual ele fez aqui, nesse início do movimento. Ele fez sua movimentação de alta, né, corrigiu e depois impulsionou mais outro movimento de alta. Então ele entrou aqui, não é porque ele entrou nesse ponto que a gente tem que falar que é o pior. A gente não sabe a análise que ele está fazendo. Por qual medida que ele está tomando essa decisão de investimento. Esse ativo pode cair até os R$34, mais ou menos. Ele vai estar perdendo uns 10%, praticamente. E aí ele volta a subir e vai para os R$70. Então ele entrou de acordo com a estratégia dele, da maneira correta, né? Passou um calor, passou um susto, né? Passou aí um pouco de medo, né? Se a gente fosse tratar as partes comportamentais para o investimento. Mas se é um investidor profissional, ele não está nem incomodado. Se porventura cair 15%, 20% e ele perder, ok, nada mais é do que uma operação dentro de centenas, dentro de milhares que ele vai fazer ao longo de sua vida como investidor. Né? Então a gente tem que compreender que onde comprar, muitas vezes vai depender do tipo de análise que eu vou fazer. Vai depender do tipo de risco que eu quero ter. Né? Então, nenhuma dessas situações que nós temos, okay, um não é melhor do que o outro, simplesmente analisando por essa visão. Pode ser, por exemplo, que esse investidor que está ganhando 40%, a gente não sabe o que aconteceu para trás nesse gráfico. Não? Pode ser que ele já estava perdendo 30 antes, comprou no ponto errado, chegou a perder 30 e só agora ele está ganhando 40. Então, comprar aqui embaixo não necessariamente de forma cega, né, de forma padronizada, significa que é o melhor ponto. Né? Vai depender do meu risco, da minha visão. Ok? Ilustro isso mostrando movimentações no gráfico, vamos lá, semanal de Petrobras. O que eu consigo visualizar, o que eu consigo enxergar nesses momentos. Tá?
eu consigo compreender da seguinte forma: Petrobras, no seu início, né, desse momento que a gente está analisando, no seu início, chegou a subir, passou-se vários anos desvalorizando, 6 anos de desvalorização, chegou a valer em 2016 apenas R$ 4,00, ok? Apenas R$ 4,00. Então ela saiu de uma cotação em 2010 de R$ 28,80, R$ 30 mais ou menos, para uma desvalorização em 6 anos para valer R$ 4,00, perder aí praticamente 80% do seu valor. Agora explica para o investidor que está acostumado, que ele, vamos colocar que ele ouviu-se, né, pela cultura de investimento, antigamente, que era comprar e segurar. Estou comprando ativos de uma boa empresa, ela tende a se valorizar com o passar dos anos. Na época, 2010, 2011, não teve os escândalos recentes, né, de corrupção, né, na Petrobras. Era uma das maiores empresas, se não a maior empresa no mercado nacional. E desvalorizou aí praticamente 80% em 6 anos. Como é que a gente explica para esse investidor, por exemplo, né, que ações é um investimento na regra, é um investimento para longo prazo? Depende de onde que ele vai entrar. Mas principalmente vai depender do risco que ele está disposto a correr. Porque se ele vem para o tudo ou nada, ou seja, vou investir nesse ativo topando perder todo o investimento que eu coloquei, mesmo que ele vá diversificar, mesmo que ele vá fazer um gerenciamento de risco praticamente nulo, como é que explica? Qual que é a expectativa de ganho desse investidor? Ele compra a R$ 28,00, por exemplo, né, R$ 28,00, está esperando essa valorização para quanto? Porque se ele está disposto a perder tudo, e não se sabe quando vai se voltar a valer mais do que R$ 30,00, chegou, né, a ensaiar, né, uma possível rompimento, né, dessa região de preço, e o Petrobras já caiu novamente. Quanto tempo vai demorar? A gente não sabe, né? Por esse investidor, por exemplo, comprou em 2011, mais ou menos, na cotação atual ele está ganhando 1% só. Era melhor ele ter investido numa renda fixa. Mesmo que seu rendimento seja lá seus 7, 8, 10% ao ano. Passou-se tanto tempo e ele está ganhando apenas 1% na cotação atual. Falamos para o próximo investidor. Comprou em 2014. Está ganhando apenas 7%. Então a negociação na compra, não por via de regra, significa que o ativo vai se valorizar e vai entrar numa tendência de alta e vai continuar subindo, subindo, subindo. R$ 30,00, passa dos R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00, R$ 70,00, R$ 100,00. Não é bem assim que funciona. São poucos ativos que engatam uma alta dessa para a gente poder usufruir. Né? Então, a gente tem que pensar que o melhor momento nesse período, aí sim, realmente foi desse investidor que comprou aqui. Quando o Petrobras estava valendo R$ 4,00. Dependendo, nem esse investidor que comprou ela a R$ 12,00 mais ou menos, e está ganhando na cotação atual 110%, fez a melhor decisão. Porque se ele comprou a R$ 12,00 e esse ativo valeu R$ 4,00, significa que ele perdeu 60% praticamente do seu investimento. Ela está ganhando agora, depois de 3 anos, né, o dobro do risco. Não compensa. Né? Então o que eu preciso fazer? Toda entrada que eu for realizar na compra, eu preciso colocar meu limite de perda para caso o ativo se desvalorize. Então, qual que seria o correto? Quantas oportunidades, né, esse investidor teve no meio do caminho, né, ao longo aí de 8 anos,
para usufruir das movimentações. Ele pode ter vindo aqui, tentado comprar, deu errado, ele estopa. Ele sai fora, ele zera. Não. Caiu de novo, começou a valorizar, ele comprou de novo. Se deu errado, ele zera. Melhor eu perder 5%, 10% em cada operação e eu ter várias oportunidades do que eu topar perder um risco aí de 80% em uma única operação. É uma questão lógica, né? É uma questão de probabilidade. Quais são as minhas chances, né, de acertar uma operação? O que você prefere? 10 oportunidades com stops curtos, ou seja, com riscos curtos, ou uma oportunidade topando perder tudo? De forma mais lógica, eu prefiro várias oportunidades com stop curto, né? Esses stops não vão me incomodar. Agora, eu perder 80% de uma aplicação, eu não sei quando que esse ativo vai subir pelo menos 3 vezes mais para compensar esse risco, né? Então, esse investidor aqui significa que ele foi melhor? Identificando o ponto de uma boa empresa valendo R$4, aqui valendo R$10, vai depender do cenário na época, qual que era, se estava realmente favorável, né? O mercado ficou algumas semanas congestionado, no fundo, poderia ter caído a R$2, poderia ter caído a R$1. Ninguém imaginaria, né, nós estamos falando de 2016, ninguém imaginaria há 6 anos atrás, quando o Petrobras estava valendo 30, que ela chegaria a valer R$4. Nenhuma hipótese, ela é a maior empresa do Brasil. E foi lá valer essa cotação, né? Então, eu tenho que entender o ciclo de queda e uma virada para o ciclo de alta. Quando eu tenho um ciclo de alta, movimentos ascendentes, é o momento de eu comprar. Caso o ativo esteja fazendo um movimento descendente, e eu não precisava visualizar todo esse movimento para identificá-lo, né? Quando chegar nas partes de análise, você vai conseguir compreender como é que você identifica a continuidade dessa queda e quando essa queda está sendo enfraquecida para poder passar para alta. E aí sim você volta a comprar. E isso independente da frequência que você for analisar, seja no intraday, né, dentro do dia, ou seja uma visão para longo prazo, para médio e longo prazo. No ciclo de queda, né, que é o próximo tema que nós vamos tratar, que se o mercado não está favorável para valorização, você tem a possibilidade de trabalhar na venda. Como é que funciona, né, esse investimento real vendendo algo que você não tem? Nós temos 2 situações, primeiro, tá, para poder compreender. O que é day trade e o que é posição, que é trade normal, né, que é o que é swing trade, você ficar posicionado pelo menos de um dia para o outro, ok? Quando é day trade, okay, você pode vender o ativo sem ter o ativo. Okay? Você sempre vai fazer uma operação de venda, está visualizando determinado ativo pode se desvalorizar, né, num curto espaço de tempo. Você pode vender e você não precisa alugar esse ativo. Alugar significa que eu vou alugar de alguém, né, pegar emprestado com alguém que tenha posicionado esse ativo, ok? Né, mais à frente a gente vai detalhar sobre isso, só quero que você entenda essa possibilidade, tá? É como se a corretora estivesse lhe emprestando um ativo que ela tem em custódia, contanto que você devolva no mesmo dia, da mesma maneira que a gente falou, né, em outras aulas sobre margem, alavancagem, você trabalhar um valor superior que você tem em conta que a corretora te empresta. Então, para o day trade, possibilita você vender e ganhar com a queda. Já no swing trade, quando você realiza essa operação, você precisa alugar o ativo. Ok? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: eu, Thiago, sou um investidor que tenho Petrobras na minha carteira. E eu estou pensando em ficar em Petrobras, com Petrobras durante muito tempo. Tá? E aí, como eu não penso em desfazer dela, eu posso colocar ela numa prateleira de uma corretora como disponibilidade para venda.
né? Eu não quero saber desse ativo, vai ficar lá durante um bom tempo. Determinado investidor quer trabalhar na venda, só que não tem como ele vender algo sem ter, né, para ficar posicionado. O que ele precisa? Ele vai alugar as minhas ações através da corretora, ele não conversa comigo, Thiago, ok? É tudo através da corretora. Ele vai alugar as minhas ações por uma taxa de juros bem baixa, né? E a taxa pro rata, né? Você paga pelos dias que utilizar. Geralmente vai dar 1% ao ano, 2% ao ano, menos do que 1%. Então vai depender da oferta e demanda para aquele determinado ativo, ok? Então ele vai alugar, né, essas minhas ações. Então a partir do momento que ele alugou, minhas ações estão com ele. Se está com ele, ele pode vender, ok? Esse ativo começa a desvalorizar e ele encerra a operação. Então o que ele vai fazer? Ele vai comprar, ok? A partir do momento que ele comprou, ele tem um ativo de novo. O que ele vai fazer? Ele vai me devolver. Para mim, que o ativo é meu, que eu coloquei à disposição para alugar, não interfere em nada. Que mesmo o ativo desvalorizando, eu iria ficar com ele da mesma forma. Tudo que esse investidor vai me pagar é uma taxa de juros, né, uma taxa de aluguel em cima dessa posição. Eu quero que você entenda essa possibilidade no momento, a gente vai aprofundar nisso, né, ao longo do curso. Para quê? Para você saber que tem essa possibilidade. Porque se o mercado está em queda, grande parte das pessoas acredita que quem investe na bolsa está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro quem está comprado, logicamente, e aí o ativo está desvalorizando, né? Ou quem não sabe dessa oportunidade. Então, informação tem seu valor, conhecimento tem seu valor. Né? Você saber dessa possibilidade, saber executar essa possibilidade que funciona da mesma forma que eu ia comprar, eu simplesmente vou lá enviar uma ordem de venda, ok? E entender o meu propósito, se eu quero ficar com ela no mesmo dia, eu tenho que comprá-lo. Se eu vendi, eu tenho que comprá-lo até o final do dia. Se eu quero ficar posicionado, eu tenho que alugar. Aí eu tenho um ativo, vendo, depois eu recompro para poder devolver. Ok, funciona dessa forma. Ok? Então vamos lá. Em momentos de pânico no mercado, geralmente é onde afasta os investidores, porque eles não conhecem, a grande maioria não conhece dessa possibilidade. É uma ferramenta bastante simples para você usufruir, independente se o mercado está subindo ou está caindo. Logicamente, a gente não fica aqui, agora vai subir, compra. Não, tomei stop, está começando a cair, então vai vender, então vai cair, eu vou vender. Não funciona dessa maneira. Eu tenho que analisar o contexto, o direcionamento e o que está prevalecendo ali. São compradores ou são vendedores? Se está prevalecendo vendedores, não tem o porquê de eu, Thiago, querer ficar comprando. Já que o mercado está me mostrando, a oferta e demanda está me mostrando que esse ativo vai continuar se desvalorizando. Ok? Então, uma maneira de vocês compreenderem, né, de você compreender como é que funciona a negociação de venda, né, é justamente sobre simulando como é que seria a lucratividade dessa operação, que ela é diferente da compra. Enquanto a compra você pode ganhar aí 200%, 300%, 400%, o ativo continuar se valorizando, a venda tem um lucro, um teto de lucro. Se um ativo, por exemplo, ele vai se desvalorizar. Então o ativo está valendo R$100, ok? Se ele caiu 50%, ok, você vai ganhar 50%. Como que você ganha mais do que 100%? Não tem como, porque não tem como essa cotação virar negativa, ele vale menos do que zero. Né? Então você tem uma limitação, você só vai ganhar 100% se ele for valer nada. E se ele não valer nada, dificilmente até mesmo você não consegue sair desse investimento. Então, ela tem um espaço de valorização. Né? Então, eu trouxe até alguns ativos, um ativo para a gente poder visualizar, que está em tendência de queda, né? Já faz aí 2 anos. Mas vamos entender o cálculo primeiro para você saber a limitação de ganhos que você tem operando na venda. Ok? Eu tenho uma taxa de aluguel, por exemplo, eu estou visualizando que determinada ação, o Crote, que é uma empresa do setor educacional, né, saiu algum noticiário, ou a empresa está indo mal, enfim, eu estou visualizando que o mercado está em queda para ela e quero aproveitar, independente de uma análise fundamentalista, né? E aí eu quero aproveitar esse movimento. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou alugar a Crote. Eu não tenho ela, eu quero vendê-la. Determinado investidor colocou na prateleira lá, tá para alugar. Né? Você consegue ver esse livro, que chama BTC, para aluguel de ações. Okay? Eu vou lá e vou alugar esse ativo e vou pagar uma taxa. Simulei uma taxa aqui de R$500. Ok?
Então, durante o período que eu fiquei vendido com esse ativo, que eu aluguei, né, esse ativo de outro investidor, estou pagando uma taxa para ele de R$ 500 durante o período todo. Ok. Vendi esses R$ 3.000, 3.000 ações desse ativo a R$18,20. Ok? Então estou visualizando que ela pode valer R$17, pode valer R$15, pode valer R$10, ela pode continuar desvalorizando, e eu vendi. Quando eu estou comprado, olha o raciocínio. Quando eu estou comprado, se eu tenho R$100.000 e eu compro, eu tenho 100 mil na minha carteira, ok? Está lá disponível na conta corrente da minha corretora. Tenho R$100.000. Quando eu compro R$100.000 de um ativo, esse valor é deduzido da minha conta corrente para eu poder comprar, correto? Então eu vou ficar com R$0 na minha conta corrente. Ok. Quando eu vendo um ativo, eu não tenho nada, né, na minha conta, eu estou alugando, estou vendendo, então vai ser creditado na minha conta, eu não posso utilizar esse valor, ok? Não posso resgatar esse valor porque eu estou alugando. Então eu vou ter um crédito de, por exemplo, R$54.600. Eu vendi 3.000 ações de Croton a R$18,20. Então eu tenho um crédito de 54.600. Não é isso? Se eu comprei, vai deduzir. Quando eu vendo esse ativo que eu comprei, vai entrar na minha conta. Então, se eu começo a operação de venda, eu vendo esse ativo, vai dar 54.600, é o crédito que eu tenho. Aí, em cima desse crédito, ok? Em cima desse crédito, eu vou ganhar na diferença da desvalorização. Ou seja, a CROT começou a cair, e eu estou segurando esse ativo. Estou com ele alugado ainda, ok? Começou a cair. O prazo tem um prazo de aluguel que eu posso renovar, é possível renová-lo, né, também. E aí eu estou visualizando a queda, e estou nesse ativo posicionado. Esse ativo vai valer R$ 8,68. Então ele saiu de 18,20 e foi para 8,68. 8,68, 3.000 ações a 8,68 vale 26.040. Se quando eu vendi eu tive um crédito de 54.600, quando eu compro, eu não vou ter um débito, né? Igual eu expliquei anteriormente. 54.600, que é o que ela valia 18,20, menos 8,68, que dá 26.040, é o resultado da minha operação. Então eu tive de lucro, durante o período, né, que eu realizei essa operação, eu tive de lucro R$ 28.060, já deduzido os R$500 da taxa de aluguel. Então é bem simples, né? A gente só tem que compreender essa possibilidade para depois a gente ir aprofundando, né? Você pode ter percebido, né, ao longo das aulas anteriores que a gente vem construindo uma linha de raciocínio, começando do bem básico, do bem simples, né? Vai citando alguns pontos para a pessoa saber, olha, existe isso. Para operar tem um home broker, ele é mais simples. Aí depois você descobre que tem uma plataforma que é mais robusta, né? Dá para operar na compra, isso é lógico. Dá para operar na venda também. Como? Eu estou explicando. Como é que eu faço essa operação? A gente vai amadurecendo. Então, só para você compreender essa possibilidade, como funciona o cálculo quando você faz uma operação de venda. Ok? Mostrando graficamente uma queda, olha para vocês verem essa mesma operação de Croton, né? Eu tenho aqui uma alta do ativo, ok? De julho de 2017 até mais ou menos setembro a outubro eu tenho uma alta, ela saiu de R$13 e foi valer R$20. Por determinado motivo, né, os investidores começaram a vender e começaram a apostar na queda. Então, quando o ativo cai dessa maneira, entra em tendência de baixa, ok? Não é só investidores desfazendo das suas operações. Essa é a grande chave para você entender, né? Muitas pessoas acham que quando um ativo está desvalorizando dessa maneira, é porque investidores estão desfazendo. Todo mundo que está comprando, só existem investidores comprados. E os comprados estão desfazendo das suas operações. Não. Eu tenho pessoas que conhecem o mecanismo de ganhar com a queda e estão vendendo para comprar lá embaixo. Ok? Em determinado ponto que seja. Porque descobrir aonde que vai começar a cair
para onde que vai começar a cair, até a hora que encerra a sua queda, né, aí nos 8,60, 8,68, por exemplo, que é a cotação atual, não é possível, né? É difícil você acertar o início da queda e o fim da queda. Então eu simulei aqui, para você compreender essa operação, né, uma venda aqui nessa região. O investidor que vendeu aqui e comprou aqui a 8,68, ele lucrou praticamente 50%. Ele usufruiu de 50% de queda desse ativo. Pô, perdi esse início da queda, perdi lá em cima, perdi essa nova oportunidade. Quero ainda aproveitar. Se o outro investidor tivesse vendido aqui a 13,50 mais ou menos, ele estaria ganhando mais ou menos 35%. Da mesma forma, perdi a queda, consolidou, está mostrando que vai cair de novo. Né? O outro investidor vendeu, ele está ganhando 15% de valorização. O que eu tenho que compreender, justamente, é que as possibilidades de venda, elas são limitadas. Né? Eu não consigo realizar uma operação de venda e lucrar praticamente 200%, 300%, por exemplo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de realizar. Okay? E outro fator importante, que as perdas, sim, as perdas podem passar de 100%. Diferente da compra, né? Comprei um ativo a R$10. Esse ativo desvalorizou e foi para 1 centavo. Está valendo nada. Se eu investir R$100.000, eu não tenho praticamente nada. Tenho R$1 na minha conta, lá, valendo esse ativo. Agora, pense da maneira contrária. Eu vendi, né, visualizando essa oportunidade, eu vendi nesse ponto, a 18,20 mais ou menos. O dobro para me perder 100%, né, se esse ativo começar a se valorizar, vai dar aí uns R$26, né, mais ou menos, R$26,50 mais ou menos. Se esse ativo passa de R$26,50, eu já estou perdendo mais dinheiro do que eu investi. Eu vou ter que colocar mais recursos na minha conta, senão a corretora me zera também. Tá? Então isso é importante para a gente poder compreender. Na venda, os ganhos são limitados. As perdas são ilimitadas. Se porventura esse ativo começa a ser negociado acima do dobro, o investidor já está perdendo muito mais do que ele colocou. Ok? Então, nessa aula, né, que a gente viu, né, nessa aula, nós vimos aí, né, por quais maneiras podemos realizar nossas operações, né, o home broker, através de plataformas, através da mesa de operações ou do assessor, que é a mesma coisa. Né. Investir em plataformas profissionais faz parte, né, do negócio, sendo mais robusto e estável do que as outras ferramentas. Ok? Logicamente vai depender aí da sua conexão com a internet, né? Então vai depender aí do seu equipamento que você está utilizando, então você tem que investir, faz parte do negócio, ok? Como ganhar com a valorização dos ativos? Né? Compro, espero que eles valorizem. Né? A cultura de comprar e segurar por vários anos não se aplica de forma padronizada no mercado, então não funciona bem assim. Né? Você consegue sim analisar boas empresas, analisar perspectivas dessa empresa, e comprar e segurar por um bom tempo, por anos que seja. Ok? Mas a dinâmica mudou. De toda a alta que teve até 2008, antes da crise mundial, o mercado é totalmente diferente. Pessoas nessa época não sabiam que dava para se investir na venda. Os poucos que souberam ganharam muito dinheiro em 2008, porque era um mercado em crise. O mercado começou a se desvalorizar com grande facilidade. Ok? E você aprendeu também como ganhar com a desvalorização dos ativos, né? Entendeu a possibilidade para poder realizar esse investimento. Ok? Obrigado pela presença em mais uma aula e até a próxima.